como eu entrei para minha primeira banda de baile. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Aguiar e esse aqui é um canal de comunidade para a gente falar de música e guitarra. Em primeiro lugar, o que é uma banda de baile? Que tipo de trabalho é esse? É um tipo de trabalho musical pelo qual a maioria dos músicos profissionais já passaram ou ainda seguem fazendo. Eu considero como sendo uma grande escola, onde você tem a chance de aprender novos estilos musicais, né? Lidar com as diferentes linguagens, né? Tocar com músicos diferentes, ok? Entre outras vantagens que me agregou bastante crescimento como músico. Para ter uma visão melhor do que é uma banda com esse perfil, vamos trazer aqui 3 características que estão presentes na grande maioria delas. A primeira característica é que uma banda desse tipo, via de regra, não tem um trabalho autoral. Ou, ainda que ela tenha, esse trabalho não é amplamente conhecido pelas pessoas. Em função disso, o repertório dela é composto na maior parte, ou em muitas vezes na totalidade, de sucessos de artistas conhecidos. Esse repertório pode tanto ser voltado para tocar um estilo de música específico, quando é o caso, por exemplo, de uma banda só tocar pagode, ou quando ela só toca sertanejo, ok? Como também pode ter estilos musicais variados, que é o caso quando ela toca do axé music ao rock and roll, por exemplo. A segunda característica é a de que tanto os membros da banda isoladamente quanto a banda como um todo são facilmente substituíveis. Mas eu não quero causar confusão aí com você que tem um trabalho desse tipo, certo? Eu mesmo já tive por muitos anos. A questão é que isso é uma realidade. Eu vou colocar essa questão aqui através de um exemplo e você vai poder me entender melhor. Vamos supor que você seja fã do Jota Quest, certo? E aí na sua cidade está para ter um show do Jota Quest, ok? E então o Jota Quest liga para o dono da casa, né, lá para a casa de show, e avisa que infelizmente, por motivo de força maior, não vai poder realizar esse show, ok? Então o dono da casa, já com todos os ingressos vendidos, lá no dia do show, na hora do microfone, chega e fala para todo mundo: olha só pessoal, o Jota Quest não vai estar aqui hoje, mas tem uma outra banda ali no camarim se aprontando já, e já eles vão estar aqui no palco. O cara canta igualzinho ao Jota Quest, né? O Rogério Flauzino. As músicas, inclusive, são muito parecidas e vocês não vão nem notar a diferença que não é o Jota Quest que vai estar aqui. Gente, vocês vão cair nessa, pelo amor de Deus, não tem chance, né, disso acontecer. Já se uma banda de baile precisar ser substituída em vésperas de acontecer o evento, isso não vai ter grandes impactos, porque ela não é uma banda conhecida, ela é uma banda genérica, ela toca sucessos dos outros, como eu falei no item 1, certo? E a terceira característica aí, que acaba sendo uma decorrência direta da segunda, é que, via de regra, os cachês dessas bandas genéricas, dessas bandas de baile, são menores, são inferiores se comparados aos de banda de renome, né? De bandas conhecidas, das bandas que estão no mainstream, por exemplo. Galera, lembrando que isso tudo é via de regra, eu não estou trabalhando aqui com exceção, então você não precisa chegar aqui nos comentários e falar: poxa, Rodrigo, mas eu conheço uma banda de baile que é hiper bem colocada no mercado e que, pô, o músico lá tira um cachê mais alto do que... Não é isso que eu tô falando, pessoal, isso é a exceção, beleza? Eu sei que existe, porém não é a regra. E como é que foi a minha entrada nesse universo, né? Como é que foi o meu ingresso nesse meio musical? Eu tava ali pelos meus 19 anos, já tinha iniciado a faculdade de TI, certo? Em paralelo também estava estudando na Escola de Música Vila Lobos, aqui do Rio de Janeiro. E no Vila eu tinha formado uma banda com um grupo de amigos, certo? Na linha do heavy metal, né? Em particular, heavy metal melódico, né? A gente tinha como principais referências aí o Angra, né? O Xamã, certo? Stratovarius, Blind Guardian, por aí vai. Foi uma época da minha vida que eu guardo com muito carinho na lembrança, porque, sem dúvida nenhuma, foi uma época mais lúdica, mais despreocupada, né? Com bem menos responsabilidades, onde a banda ali era o meu projeto de vida. Mas apesar de todas essas coisas boas, uma coisa que me deixava um pouco insatisfeito era o fato de a gente ensaiar todo final de semana, né, regularmente, e a gente fazer um show a cada semestre. E em contrapartida a isso, muitas vezes quando eu ia num casamento, ou então na formatura de algum amigo, certo? Eu via lá aquela estrutura de palco maneira, iluminação, uma super banda tocando lá. Não era o estilo que eu estava habituado, mas eram músicas de estilos variados, né? E as pessoas todas gostavam, se divertiam com aquilo. E não raras as vezes eu reparava no guitarrista, certo? Afinal de contas é o meu instrumento. Então eu pensava comigo: pô, o cara tá ali tocando axé, tá tocando forró, tá tocando uns popzinhos mais ou menos. Aquele cara deve ser bem fraquinho. Aí quando chegava a hora do solo do cara, o cara chegava lá na frente e mostrava uma técnica impecável, né? O cara fazendo aquilo com excelência, né? Só para calar minha boca. Então nessa época na minha cabeça eu comecei a alimentar uma admiração
por esse perfil de músico, né? Um perfil mais versátil, mais camaleão, né? Em off lá, o cara tocava o drum theater dele com bastante técnica, muita nota, certo? Paletada alternada, sweep, arpejo e etc. Mas quando o cara precisava se sujeitar a um outro trabalho, onde ele não era o dono da bola e onde por vezes ele tinha que tocar músicas até que ele não gostasse de repente, o cara se sujeitava àquilo lá também, fazia de maneira profissional, fazia com excelência, né? Então eu passei a gostar muito disso, passei a querer buscar isso pra mim. Sem contar que o modus operandi dessas novas bandas que eu tava começando a prestar atenção ali era completamente diferente da banda que eu tava habituado, né? Da minha banda de heavy metal anteriormente. Por quê? Porque na banda de heavy metal a dinâmica tava sempre lá em cima, quanto mais técnica melhor, quanto mais nota melhor, quanto mais coisa destacada melhor, era tudo muito evidenciado, tudo muito na cara e convenção pra lá, detalhe pra cá, né? Então a gente queria mostrar serviço, não tô falando que isso tudo seja uma característica do estilo, mas foi uma característica que a gente foi alimentando ali, afinal de contas a gente era bem novinho, a gente formou essa banda aí de heavy metal e tal, que eu gostei muito de ter participado dela. No entanto, a gente tinha ainda muitos vícios, ainda muita imaturidade musical. E quando eu comecei a participar desse novo meio mais profissional, que tinham pessoas mais antigas, que já tocavam há muitos anos, eu comecei a prestar atenção no que eles faziam e principalmente no que eles não faziam. Ou seja, passa a existir nesse momento uma necessidade de se adquirir um comportamento musical, que é o quê? Você observar músicos experientes à sua volta, né, e perceber que ali tem papéis muito bem definidos, certo? É você saber que tem que tocar muito quando tem que tocar muito e você tem que se calar ou às vezes tocar uma basezinha simples por um tempo indefinido, se assim for pedido na música, né? Você tá ali para servir a música e não o contrário. E para ilustrar isso que eu acabei de falar, eu gosto sempre de trazer como exemplo um disco do Tim Maia ao vivo de 92, né? A música era Descobridor dos Sete Mares. E mais pro final da música tinha chegado o momento dele apresentar a banda, apresentar os membros da Vitória Régia. Em particular, quando ele foi apresentar o tecladista, cara, foi um momento incrível da música, porque o tecladista o tempo inteiro ficou fazendo estritamente o necessário na música, estritamente o que era pedido. Ele fez a base da música ali, sem se sobressair, sem querer se destacar, se mostrar, ou mostrar serviço, ou qualquer coisa desse tipo. O cara fez o que a música pedia. Mas quando o Tim Maia apresentou ele, e nos teclados, Jorjão é o puro jazz da Berklee School of Boston. Cara, o cara perdeu a linha, o cara introduziu várias harmonias ali de jazz no meio daquela música trivial, começou a introduzir nota extra, notas outside e etc e tal, quer dizer, demonstrou uma proficiência absurda no instrumento num momento específico. Logo em seguida que acabou o solo dele, ele voltou para a basezinha trivial lá e fez exatamente o que era pedido. Então, com essas referências todas na cabeça e com a ideia muito determinada de me tornar um músico mais versátil, né, um músico que soubesse lidar com estilos musicais diferentes, eu comecei a bater na porta das bandas de baile. Na época, a rede social vigente era o Orkut, então eu comecei a adicionar bandas que eu conhecia com esse perfil, bandas que eu já tinha assistido, músicos dessas bandas, certo? Até que eu me deparei com um guitarrista inconfundível que eu tinha visto tocar numa casa de show aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí agora vai um abraço pro meu amigo chileno, que depois a gente se tornou muito amigo. Então, o chileno era um cara que eu tinha visto tocar numa dessas bandas de baile. E eu lembro que eu fiquei maravilhado com a performance dele, né? Ele tocava animado, né? Uma hora tava tocando Ivete Sangalo, outra hora tava tocando Guns N' Roses, sempre impecável, com um som bonito de guitarra, com aquele entusiasmo, com aquele carisma. Eu lembro que eu curti bastante. Então a gente se adicionou na rede social e começamos a conversar sobre guitarra, sobre timbre, sobre equipamento, sobre uma série de coisas. Até que um dia eu cheguei para ele e perguntei: chileno, não tem uma banda parecida com aquela que esteja precisando de guitarrista, não? Eu gostaria de fazer aquele trabalho lá, você conhece alguém que esteja precisando? Aí ele então me respondeu, ele falou: olha só, Rodrigo, por acaso eu acho que aquela banda que você me viu tocar, desde que eu saí dela e fui para outro trabalho, eles ainda não conseguiram outro guitarrista fixo, né? Então pega aqui o telefone do cara, liga para ele e conversa. E foi exatamente o que eu fiz. Eu liguei lá pro líder da banda, ele me informou que ainda estava à procura de guitarrista, para minha sorte, né? Porque ele queria um cara com um perfil mais fixo, né? Um perfil que desse uma prioridade ali pro trabalho dele, e não um cara mais rotativo.
Aí eu falei pra ele, não, estamos fechado aqui, beleza, fecho com você, ok? Aí ele foi, então me passou o repertório que eles estavam tocando e marcamos um ensaio. E aí quando foi o dia do ensaio, eu lembro lá que graças a Deus as coisas deram super certo, né? Rolou tudo bem, né? Tirei as músicas com o máximo de capricho que eu pude, né? Afinal de contas eu queria ficar no trabalho, né? Claro, tive um pouco de dificuldade no início, até porque era um repertório que eu não estava nada habituado a tocar, né? Mas os músicos, a banda entendeu isso, todos me ajudaram, né? Os músicos eram mais experientes e até nisso eu fui um cara de sorte, né? A minha primeira banda de baile era composta por uns caras mais cascudos, então toda hora eles davam um toque ali, poxa, não faz assim, faz assado, bota essa guitarra uau aqui, vai ficar legal, então porra, bota um efeito assim, assim assado para criar um clima, né? Eu não sabia lá de clima, não sabia nada de nada, né? Então esse aprendizado foi muito importante nessa época, né? Eu acredito bastante nisso. Eu acho que se você quer crescer em uma determinada área da sua vida, eu acho que você deve se proporcionar uma situação desafiadora, uma situação em que você é posto em desconforto constantemente e de preferência que nessa situação tenham lá pessoas melhores que você nessa área de maneira a puxar você para cima. Bom, como resultado disso foi que eu acabei ficando de fato no trabalho, né? Foi uma banda onde eu permaneci durante 5 anos, fizemos shows memoráveis, né? Tive a honra de ter tocado com muito músico incrível, né? Toquei em palcos maravilhosos, me diverti muito. E a partir dessa banda eu tive a oportunidade de trabalhar em outras bandas, né? Conhecendo outros músicos, conhecendo mais repertório e crescendo cada vez mais musicalmente. E eu sou realmente muito grato a tudo isso. E esse foi mais um vlog meu aí, pessoal. Eu tô gostando desse negócio de fazer vlog aí, né? Abre a vida, abre o passado aí, conta as histórias. Se você curtiu esse vídeo, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho também, que é para você ser notificado sempre que aparecer um vídeo novo por aqui, beleza? Se você quiser sugerir algum tema pra gente trazer aqui no canal, comenta no espaço aqui embaixo. Quem sabe esse assunto não pode pintar aqui num futuro próximo, beleza? No mais é isso, pessoal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.